para que nós possamos aí nos colocar na presença desse Deus, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo do Senhor, para que Ele venha fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos entregamos a Ti. Nessa manhã, nós nos entregamos aos Teus cuidados. Nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que precisamos de Ti. Nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Então venha, Senhor Deus, com a Tua soberania. Venha, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes. Deus, em nome de Jesus Cristo, pega, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai. Deus, nós Te pedimos encarecidamente, ó Pai. Ó Deus, o Senhor que tem, aleluia, verdadeiramente a primazia de todas as coisas. Nós Te rogamos que o Senhor venha pegar nas nossas mãos, ó Pai, e nos direcionar, Senhor Deus, por um caminho direito, ó Pai. Que os nossos pés não venham vacilar, que a nossa mente, Senhor Deus, não venha nos enganar, mas que possamos ouvir, Senhor Deus, o Teu falar, nos ajudando, ó Pai, a ir e vir, ó Pai, em todos os lugares. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que nós venhamos, ó Pai, ouvir a voz do Teu Santo Espírito, pois as Tuas sagradas Escrituras, ela diz, Senhor Deus, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Teu Espírito Santo. Então, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, estar com os ouvidos atentos, ó Pai, com o coração, Senhor Deus, cheios, ó Pai, de vontade de Te obedecer, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que venhamos tomar decisões precipitadas, decisões, Pai, que estejam indo longe de Ti, mas que as nossas decisões sejam decisões pautadas, Pai, segundo, Senhor Deus, o mover do Teu Santo Espírito, segundo, Senhor Deus, a Tua vontade, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizemos ao Senhor que temos sonhos, ó Pai, que temos projetos, e dizemos ao Senhor que confiamos no Senhor para que esses sonhos, esses projetos venham a acontecer. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, fazer, Senhor Deus, com que tudo que temos colocado do Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, concretizar, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, e a Tua palavra diz, Senhor Deus, que ao Senhor foi dado, Senhor Deus, todo o poder, aleluia, sobre toda a terra. O salmista diz que do Senhor é a terra em toda a sua plenitude. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, porque sabemos, ó Pai, que se nós estamos vivos, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e tem deixado, Senhor Deus, com que esse fôlego, ó Pai, permaneça. Assim, ó Deus, o dia que o Senhor tirar o fôlego, ó Pai, nós não podemos mais viver. Mas temos essa compreensão, Senhor Deus, é por causa disso, Senhor Deus, aleluia, que todos os dias, Senhor Deus, nós nos consideramos eternos devedores ao Senhor, ó Pai, porque nós não tínhamos como pagar o preço, Senhor Deus, de verdadeiramente estar vivendo, ó Pai, mas o Senhor enviou o Seu Filho, ó Pai, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte, para estar derramando o Seu sangue puro carmesim ali na cruz do Calvário, o sangue, Senhor Deus, que pagou o preço do nosso pecado. Então, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja um dia de entrega, um dia de busca, um dia, Senhor Deus, de nós estarmos nos deliciando na Tua presença, Pai, um dia, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, ó Deus, a obra vicária do Senhor na cruz do Calvário, ó Pai, fazer frente, Senhor Deus, a todas as coisas que têm acontecido, Senhor Deus, tanto na nossa casa, na nossa vida, conforme no nosso bairro, na nossa rua, na cidade do Rio de Janeiro,
em outras cidades do Brasil, porque verdadeiramente sabemos, ó Pai, que a Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Paizinho, esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, com os Teus olhos bem atentos, ó Pai, às nossas orações, pois nós estamos sensíveis, ó Pai, à voz do Teu Santo Espírito e não queremos vacilar. Visita, Senhor Deus, aquela pessoa, Senhor Deus, que está passando, ó Pai, por necessidades, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que a visitação, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja vindo, Senhor Deus, com socorro, esteja vindo, Senhor Deus, com as Tuas mãos poderosíssimas, Pai, fazendo toda a diferença, porque só em Ti, Senhor Deus, aleluia, nós podemos encontrar socorro, Senhor Deus, para nossas almas, pois o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E a Tua palavra, Senhor Deus, tem nos instruído, ó Pai, que o Senhor, quando, aleluia, levou o Teu povo, ó Pai, ao deserto, Senhor Deus, para ser purificado e preparado, Senhor Deus, para entrar na terra prometida, Senhor Deus, para que eles pudessem, Senhor Deus, aleluia, tirar o Egito de dentro deles, ó Pai. O Senhor os alimentara, Senhor Deus, com o pão, Senhor Deus, que caía do céu. O Senhor é o próprio pão, Jesus Cristo, aquele que desceu do céu. Aleluia, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que aquele que comer desse pão jamais terá fome. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita, Senhor Deus, a despensa, Senhor Deus, do Teu Filho, visita a mesa, Senhor Deus, abre portas, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, a Tua bênção, Senhor Deus, sobre o Teu Filho que te clama, o Teu Filho, Senhor Deus, que tem colocado, Senhor Deus, a Sua vida no altar, ó Pai, tem esperado no Senhor. Assim, ó Deus, nessa manhã, Senhor Deus, nós esperamos no Senhor, ó Pai, te pedimos o Teu socorro, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que a roupa se renovava no corpo, ó Pai, não rasgava. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que verdadeiramente o sapato crescia nos pés, ó Pai, e não envelhecia. Pai, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, verdadeiramente bebia, Senhor Deus, da água da rocha, Senhor Deus, a qual saía copiosamente, Senhor Deus, e essa água, Senhor Deus, verdadeiramente a Tua palavra diz, Senhor Deus, quem bebe dessa água jamais terá sede, Senhor Deus, mas será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, Pai amado, Pai querido, que essa manhã, Senhor Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, com as virtudes do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai. Aleluia, abrindo portas, ó Pai, onde não tem porta. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, do Teu filho e da Tua filha, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois muitos, ó Pai, precisam, Senhor Deus, do soldo, ó Pai, necessário, ó Pai, para, Senhor Deus, vencer, Senhor Deus, o mês, ó Pai, o qual, Senhor Deus, o mês, Senhor Deus, ele vem, Senhor Deus, com suas responsabilidades, ó Pai, e os Teus filhos, ó Pai, têm, Senhor Deus, aleluia, gritado, Senhor Deus, a plenos pulmões, ó Pai, aleluia, seja socorro, ó Pai, do Teu filho e da Tua filha. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, faça resplandecer, Senhor, da Tua glória. Então, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, derrama, Senhor, mais e mais, Senhor, da Tua presença santa. Que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor, estar, Senhor Deus, nos colocando, ó Pai, diante, Senhor, das Tuas mãos poderosíssimas. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos ser uma bênção diante do Senhor, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, em nossos corações. E faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, receber do Senhor, ó Pai, as dádivas salvíficas, Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, derramado, Senhor Deus, sobre cada um de nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Senhor Deus, aqueles, Pai, que têm, Senhor Deus, chorado, aqueles que têm clamado, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que muitas vezes não pode, Senhor Deus, aleluia, nem abrir a boca, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, clamando ao Senhor, mas tem clamado através dos seus pensamentos, através de suas lágrimas, Pai. Aqueles que estão, Senhor Deus, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, muitas vezes, Senhor Deus, em cima de uma cadeira de roda, muitas vezes em uma cama, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, em presídios, muitas vezes, Senhor Deus, enjaulados, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é o Deus, Senhor Deus, que, aleluia, tudo pode, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que faz, Senhor Deus, infinitamente mais
do que nós te pedimos, do que nós pensamos, ó Pai. Então, Senhor Deus, manifesta o teu poder, manifesta, Senhor Deus, a tua glória, me faça de nós, ó Pai, verdadeiros instrumentos nas tuas mãos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor Deus, nos instrui. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai, para que sejamos, ó Pai, uma bênção diante do Senhor, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quantos, ó Pai, estão nesta manhã, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, juntos, Senhor Deus, com o teu servo, ó Pai. Nós, aleluia, Senhor Deus, te pedimos encarecidamente, Pai, ouve a nossa voz. Ministra, Senhor Deus, segundo o teu poder, ministra, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o teu efetuar. Que seja, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, a tua presença para conosco, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que temos pedido, infinitamente mais do que temos pensado. Então seja um tempo, ó Pai, aleluia, de nós estarmos, ó Pai, vendo, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, agindo com poder e glória, Pai, através da cura, Pai, através dos milagres, através, Senhor Deus, do teu sobrenatural. Então faça, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nós, aleluia, estamos com os corações, ó Pai, desejosos, ó Pai, de ver cada vez mais, Senhor Deus, a tua presença, Senhor Deus, na nossa vida, na vida daqueles, ó Pai, que clamam, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que muitas vezes, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, terra de Zebulon e terra de Naphtali, Galiléia dos gentios, caminho à beira-mar, um povo que andava em trevas viu grande luz. Assim que venhamos ver a luz de Cristo brilhando em nossas vidas, brilhando, Senhor, na vida, Senhor Deus, daqueles que têm clamado, na vida daqueles que têm, Senhor Deus, muitas vezes chorado, se derramado na tua presença. Faça resplandecer, ó Deus, a tua glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo e nós temos aí a alegria, aleluia, de ter o nosso Deus conosco. Nós temos a alegria de ter o nosso Deus ministrando nas nossas vidas e essa alegria ninguém pode tirar. Essa alegria é daquele que tem se colocado na presença, aleluia, desse Deus que tudo pode, desse Deus que tudo vê e desse Deus que tudo opera. Então, que o nosso Deus esteja manifestando o seu poder, manifestando a sua glória na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que seja um tempo de bênção, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos verdadeiramente fazendo uma obra diante daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa da Síria, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a nossa amada irmã Edileuza Santos, que Deus esteja abençoando aí. Lene Silva, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Também tem aqui um pseudônimo, né? Parece que é isso mesmo que se diz. Princes, né? Princes 4Tá. Oi pessoal, oi, Deus abençoe, Deus esteja derramando aí do seu poder, da assunção sobre todas as pessoas que têm nos acompanhado aí, que seja um tempo assim maravilhosíssimo na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Então, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja derramando da sua graça, derramando da assunção do seu poder salvífico, que nós possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus, nas mãos do Senhor, que tem cuidado de nós, que tem feito toda a diferença na minha vida, que tem feito toda a diferença na sua vida também, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, glórias àquele que tudo pode, e nós só temos a agradecer a Ele, e Ele verdadeiramente é o Deus que tudo opera, e nós esperamos, né, as suas dádivas sobre as nossas vidas. A paz do Senhor também, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a internet está um pouquinho ruim, eu estou vendo aqui, mas que Deus esteja aí nos ajudando, né, a estar vencendo, né, essa baixa qualidade aí da internet, e que Deus esteja operando aí
maravilhosamente nas nossas vidas. Um bom final de semana para todos vocês, e que possamos aí estar cumprindo todo o propósito daquele que tem, aleluia, nos enviado a cada manhã, daquele que tem cuidado de mim, daquele que tem cuidado de você. Nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser aí um instrumento nas suas mãos, para que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Hoje é dia 28 de janeiro, hoje é dia nacional do combate contra o trabalho escravo. Então, nós precisamos, amados irmãos, dar valor ao trabalhador. A Bíblia fala que o trabalhador é digno de seu salário. Ainda nesses dias que nós estamos vivendo, ainda encontramos trabalho escravo, no pleno século 21. E a gente vê aí jogador de futebol ganhando dentro de um dia aquilo que a gente não vai ganhar a vida inteira. E muitas pessoas ainda têm trabalhado, muitas vezes, a troco de um pão, a troco de um prato de comida, muitas vezes a troco de um copo d'água. Então, no Senado, há proposições em tramitação que buscam fortalecer a fiscalização do trabalho e regulamentar as expropriações que se utiliza de exploração de trabalho escravo. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2022 foram encontrados 2.575 pessoas em situação de escravidão contemporânea nos nossos dias, né? Então, hoje é o Dia Nacional do combate ao trabalho escravo. Ontem nós deixamos também passar o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Ontem, dia 27 de janeiro. Então, encontramos algumas coisas aqui, não está bem claro, mas fala a respeito da ONU, que marca o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Tem aí a Play Vídeos, sapatos classificados de prisioneiros, ou melhor dizendo, sapatos confiscados de prisioneiro no campo de concentração, emprestado pelo Museu dos Estados de, um nome esquisito aqui, Majdanek, Lublin, na Polônia, ao Museu Memória do Holocausto dos Estados Unidos. E vai esse dia aí em memória até fevereiro. Então, nós temos que também ver e saber que isso foi uma crueldade muito grande. E um dos filmes que eu assisti até hoje a respeito do nazismo foi A Lista de Schindler, né? É um filme assim tremendo, é um filme muito bom, e a gente sofre muito, né? Sabendo que houve assim um massacre de 6 milhões de judeus. E a gente precisa realmente trazer em memória ao nosso coração esse tempo, para que essas atrocidades elas não venham acontecer em pleno século 21. Mas na realidade a gente vê uma grande agência de Satanás agindo por trás de muitas mensagens subliminares, e a gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar aquele que vive e reina para todo sempre, para que o Espírito Santo esteja aí oxigenando a nossa mente e fazendo com que nós venhamos crer verdadeiramente no seu sobrenatural, naquilo que Deus tem feito para a minha vida e para a tua vida, que nós venhamos louvar e engrandecer a Deus e nos colocar como instrumento nas suas mãos, através da oração, através da dedicação à sua palavra. E quando nós oramos, Deus ele entra com ação. Quando nós oramos, a gente sabe que o inimigo ele tem que retroceder, e assim Deus ele tem feito maravilhas na minha vida, tem feito maravilhas na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós estamos aí já na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Frente de Deus de Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles, idealizador dessa obra e também responsável. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 23, reflexão de Mateus. A reflexão é que Jesus, ele é apresentado em Mateus como Messias, ele é revelado como Messias. A todo tempo Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, ele é o Rei no livro de Mateus. A data de hoje é dia 28 de janeiro, 28/1 de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, são sempre às terças-feiras, sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Eu tenho deixado aí 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí compartilhando, estejam assistindo os vídeos e também se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Então, Mateus, peço aos amados irmãos que tiverem de posse aí da sua palavra, das Sagradas Escrituras, pega aí a sua Bíblia, vamos estar estudando esse texto aí. Nós já estudamos esse texto algumas vezes outrora, nós vamos estudar ele novamente, porque é o texto base que fala a respeito do Messias, amém? Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou eu? E Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em outras versões está escrito: tu és o Messias, o Filho de Deus. Messias quer dizer enviado, aquele que o povo estava esperando, aquele que Israel estava esperando para consolação, amém? Então tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. No versículo 18, e Jesus, tomando a palavra novamente, diz: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. E advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que eles fossem a Jerusalém e sofressem muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: atrás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto-chave do livro de Mateus. E quando nós olhamos Jesus, que diz as Sagradas Escrituras que Jesus tirou eles do centro de adoração, que é Jerusalém, e levou para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região de idolatria, era uma região que tinha vários deuses,
O principal deus daquela região era o deus Pan, que era uma mistura de um homem com bode, que se deliciava com as mulheres que passavam por ali. Então, é nessa região de idolatria que tinha, assim conforme também, aí a gente vê a região de Cesareia, né? Cesareia quer dizer de César, né? César de Filipe. Então, ali também, as pessoas que eram, como se diz assim, importantes, que governavam aquela região, eles eram considerados como Deus. E Jesus leva os seus discípulos àquela região, e ali Jesus ele está confrontando aqueles deuses humanos, e muitas vezes deuses de pedra, de madeira, de gesso. Jesus está confrontando e está falando: eu sou o verdadeiro Deus, eu que desci do céu, eu que o Pai enviou. E ali no versículo 14 do capítulo 16 de Mateus, eles responderam alguns dizendo que é João Batista, porque Jesus pergunta no versículo aí 13, quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. Jesus era bem quisto, e mesmo naquela região de idolatria, Jesus era considerado um dos maiores profetas, ele era equiparado. Então eles olhavam para trás e eles olhavam para Elias, João Batista e até Jeremias, que eles o consideravam demais, profetas assim de altíssimo nível. Então eles responderam conforme eu lhes falei, esses três profetas. No versículo 15 diz, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que sou? E Simão Pedro respondendo diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E eu lembro que uma das pregações que eu trouxe para os amados irmãos é uma pregação um pouco assim complicada, mas é uma pregação que fala muito quem é Jesus para mim. Para Pedro, naquele momento, como Jesus disse que foi o próprio Deus que revelou a Pedro, Pedro ele teve a revelação de Deus. E quando Deus revela a Pedro, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, a gente olha aí esses deuses humanos, né, que as pessoas se ajoelham diante deles, diante de material de gesso, diante de material de pedra, material de ferro, diante de material de madeira. E muitas vezes, quando esses deuses não cumprem o desejo do ser humano, o ser humano ele coloca de cabeça para baixo dentro de um copo d'água, dentro de um balde, e as pessoas sacrificam esses deuses, coloca eles de costa, coloca esses deuses de castigo. E muitas vezes, amados irmãos, esses deuses são aí empregados, muitas vezes empregados de nós, e até mesmo dos cristãos, né? Quando a gente talvez está em alguns cultos e as pessoas começam a falar assim, é por aí Jesus, e outros falam assim, conforme nós temos ouvido, um fala, eu vim em nome do Filho, o outro fala, eu vim em nome do Pai. Quem é mais forte, o pai ou o filho, julgando um contra o outro? E a gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não é conforme nós pensamos, ele está muito mais acima do que nós pensamos. O nosso Deus, ele é incomparavelmente maior do que tudo que nós pensamos. Nós precisamos entender que o nosso coração, ele tem aí, vamos supor assim, mais ou menos de 100%, ele tem aí 0,5% de conhecimento desse Deus, que tudo pode fazer, que tudo verdadeiramente tem poder sobre essa terra. Então o que eu quero trazer para os meus amados irmãos e amigos, que nós venhamos aí estar verdadeiramente nos rendendo a Ele, e quando nós estivermos aí diante desse Deus, nós devemos prestar reverência, conforme assim Pedro, nesse exato momento, ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus.
E aí Jesus, ele disse, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Mas quantas vezes, amados irmãos, quem é Deus para a minha vida, quem é Deus para a tua vida? Muitas vezes, quando nós estamos passando por necessidades, a gente olha para Ele, fala, o Senhor é o Deus da minha necessidade. O outro fala, o Senhor é o Deus que vai trazer o meu marido de volta. O Senhor é Deus que vai fazer com que eu tenha muito dinheiro no bolso. Mas na realidade, eu venho te confrontar, eu venho falar para você. Esse Deus, ele veio. A palavra do Senhor diz que ele veio e ele tomou o meu lugar ali na cruz do Calvário. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse vida. Essa é a única vontade de Deus. Esse é o único desejo de Deus que foi enviado do céu. As outras coisas que nós temos pedido, as outras coisas que nós temos colocado, são consequências daquilo que nós verdadeiramente nos aplicamos diante dele. Como assim, pastor Carlos? É consequência da nossa obediência, é consequência da nossa devoção. Mas o primeiro lugar na minha vida, o primeiro lugar na tua vida, para Deus, está que nós venhamos ser salvos, que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conceber, ter entendimento aquilo que Ele tem colocado na minha vida, colocado na tua vida. A gente precisa entender isso, a gente precisa colocar a nossa vida de acordo com a vontade do Pai. Não adianta, conforme diz aí, uma música aí, mundana, não adianta você ir à igreja, orar e fazer tudo errado. Não adianta. Nós precisamos, conforme diz a palavra do Senhor em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Então Jesus, ele vai manifestar aquele que tem os mandamentos e os guarda. Jesus, ele vai manifestar aquele que tem amado a ele, e nós precisamos amar. Então, quando ele leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe, aquele povo que estava ali na sua idolatria, aquele povo que era politeísta, que tinha vários deuses, ele reconhecia no Senhor Jesus Cristo um grande profeta. Eles reconheciam no Senhor Jesus Cristo um grande homem de Deus. E eles não sabiam que eles estavam diante do verdadeiro Deus. Mas daremos sequência. Então, no versículo 17, Jesus diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso, aleluia, lhe foi revelado, não por carne nem por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. No versículo 18, ele diz assim, deixa eu voltar ao 17. Quando ele diz assim, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas meu Pai que está no céu. Uma das coisas que eu quero focalizar e trazer para nós nesse versículo, eu quero que nós venhamos falar com Deus, falar: Deus, olha, eu preciso da tua revelação, eu preciso que o Senhor se revele a mim todos os dias, assim como o Senhor se revelou a Pedro, para que eu conheça o Senhor mais e mais a cada dia, porque eu sei que o Senhor vive em mim através do Espírito Santo. Eu sei que o Senhor vive, aleluia, nesse meu cotidiano, através da tua graça, através do teu poder sobrenatural. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar e nós precisamos dessa revelação todos os dias. Nós precisamos dessa revelação, porque quando nós olhamos essa revelação aqui, aleluia, Pedro, ele tem conhecimento da palavra. Jesus já está andando com Pedro já aproximadamente 3 anos. Pedro sabe para que Jesus estava ali. De repente, amados irmãos, Pedro, quando é revelado, e Jesus está aí trazendo um elogio para Pedro, falando: olha, Pedro, você realmente é uma bênção, porque o meu Pai se revelou a você. O meu Pai falou contigo a respeito de quem sou. Dali a pouco Jesus fala: olha, eu vou para Jerusalém, eu serei entregue às autoridades, eu serei entregue aos sumos sacerdotes, aos líderes judaicos, e eles, por causa de ciúme,
eles me entregarão à morte, eu serei chicoteado, eu serei dilacerado, e eles me colocarão numa cruz, eles me farão maldito por cada um de vocês. E ali, Pedro tomando a palavra, de maneira nenhuma o Senhor vai para lá, não quero que o Senhor vá, o Senhor não pode. E Jesus fala com ele assim: olha, está repreendido, Satanás, foi por causa disso que eu vim, e eu cumprirei a vontade do Pai. Então, muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus está mandando num certo momento, no outro momento nós estamos cumprindo a vontade do cão, e isso não agrada o Espírito Santo de Deus. O que agrada o Espírito Santo de Deus é que nós venhamos cumprir todo o seu propósito, é que nós venhamos andar na luz, assim como na luz ele andou. Então, no versículo 18 diz: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, das portas do inferno, não poderão vencer. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando fala de Pedro, a pedra, não está falando daquela pedra angular, porque o próprio Pedro, ele diz, aí na sua palavra, ele diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus fez a principal pedra, a pedra de esquina, aquela pedra que foi colocado todo o fundamento da igreja cristã. Então não é sobre Pedro que está o fundamento da igreja cristã, conforme diz os católicos, que Pedro ele foi colocado como o primeiro papa da igreja. Não foi. Quando fala em Pedro, Pedro é Petros, quer dizer pedrinha pequena. Então pedrinha pequena, aquela pedra conforme ali atirou com a funda Davi, pedrinha pequena. E quando fala de Cristo, o fundamento da igreja está sobre Cristo. Quando ele fala aquelas duas casas, a casa que foi edificada sobre a rocha, a casa que foi edificada sobre a areia. Quando fala a casa que foi edificada sobre a rocha que aquela casa foi edificada é sobre Jesus. Então os nossos fundamentos estão sobre Jesus. Pedro não aguentaria o peso de toda a humanidade. O próprio Jesus, quando ele recebeu o peso de toda a humanidade, os seus poros minaram sangue, o suor dele se transformou em sangue, por causa do pecado de toda a humanidade. O ser humano normal não aguentaria, porque Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele sofreu terrivelmente, a ponto de transpirar sangue pela minha vida, pela tua vida, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Então nós precisamos entender o que Deus ele tem aí trago para a minha vida, o que Deus tem trago para a tua vida. Continuando aqui: e eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar aqui na terra será ligado na terra, o que você será ligado no céu, aquilo que você ligar no céu terá sido ligado no céu, e o que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Lerei de novo para ficar melhor entendido: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então advertiu os seus discípulos que não comentassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, que venhamos aí cumprir todo o propósito que papai tem, aleluia, para a minha vida, para a tua vida, que venhamos focar, aleluia, em tudo aquilo que nós temos verdadeiramente nos colocado, aleluia, diante de Deus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e que fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, isso nunca te acontecerá.
E Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, é um ensinamento também para mim, é um ensinamento para você, que nós venhamos pensar nas coisas daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu não dei um bom dia especial conforme eu coloquei aqui. Eu quero dar um bom dia especial para os meus amados irmãos, que diz assim: acordamos para um novo dia cheio de luz. Hoje é mais um dia que Deus deu de presente a todos, e é nosso dever fazer com que valha a pena, como sorrir, agradecer, orar, caminhar juntos em sintonia para fazer um mundo o melhor lugar de se viver. Amém? O desejo que tenha um bom dia com Deus ao seu lado. Então, que Deus esteja ao nosso lado durante todo esse dia, que nós possamos ser uma bênção nas mãos desse que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, trouxe aqui algumas explicações a respeito de Cesareia de Filipe, mas eu confesso aos irmãos que fiquei um pouco decepcionado a respeito da pesquisa. Tem assim poucas coisas a respeito da grandiosidade desse texto, a respeito da grandiosidade desse evento. E quando nós fazemos as nossas pesquisas, nós vamos aquelas pessoas, né, que são grandes teólogos, grandes estudiosos das Sagradas Escrituras, e que venho falar a você que tem me ouvido aí, que esse, como se diz assim, esse episódio das Sagradas Escrituras, esse tempo que Jesus tira para ir a Cesareia de Filipe, e a qual está escrito aqui em Mateus capítulo 16, é um dos maiores eventos que a Sagrada Escritura nos coloca diante de nós. Então temos aí visto pouquíssimas coisas, né, a respeito da grandiosidade que é esse texto. Se nós tirássemos assim para fazer uma pesquisa apurada e estudássemos e colocássemos aí verdadeiramente assim tudo aquilo que precisa ser falado sobre esse texto, a gente ficaria aí pelo menos um ano para colocar tudo organizadamente a respeito desse tema aqui e dessa passagem que Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe. Então, verdadeiramente, a gente encontra pouca coisa e pouco esclarecimento a respeito de tudo isso que está sendo falado aqui. Então, mas o que temos, nós temos que verdadeiramente buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, para que Deus venha aí verdadeiramente estar falando comigo e contigo a respeito dessa revelação, assim conforme foi revelado a Pedro, que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, conforme diz aí no livro de Mateus. No livro de Mateus, Mateus apresenta Jesus como rei, mas aqui Jesus, ele é um Messias, um enviado de Deus. O povo de Israel esperava esse Messias, conforme nós temos aí no capítulo 4 de João, que a mulher samaritana, ela diz que tu és o profeta. E caminhando mais à frente, alguns versículos, a mulher samaritana, ela fala para Jesus, ela fala: eu sei o que o Senhor está falando aí, porque quando vier o Cristo de Deus, ele verdadeiramente nos anunciará todas as coisas. E Jesus se revela a ela e diz assim: eu sou esse Cristo que você está falando aí, eu que falo contigo. E ela se maravilhou. E a gente precisa entender isso. Eu fico todo arrepiado quando eu digo isso para vocês, porque ele é o Cristo que está falando conosco nessa manhã. Muitas vezes a gente pega assim, falando a respeito das coisas de Deus, e a gente acha que somos sábios demais, mas não. Deus falou assim: quando vocês se apresentarem diante dos reis, quando vocês se apresentarem diante dos governadores, quando vocês estiverem diante de pessoas, não se preocupe no que falar, eu colocarei a minha palavra na sua boca. A gente precisa entender que Deus, ele tem trabalhado, Deus tem feito, e a gente fica feliz por essa operação do Espírito Santo de Deus. Amém?
Então, Mateus 16:13, a cidade de Cesareia, vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que sou? O Filho do Homem sou. Duas cidades no antigo Israel tinham o nome Cesareia. A cidade marítima estava localizada na costa do mar Mediterrâneo. A Cesareia de Filipe era uma cidade do interior localizada aproximadamente 40 quilômetros ao norte do mar da Galileia. Era o lugar de adoração de um deus da natureza conhecido como Pan, e o lar de um templo de dedicação a César. Então, ali havia a adoração humana, e a gente encontra essa palavra que está escrito em Romanos capítulo 1, e diz que vós tem adorado mais a criatura do que o Criador. Então isso acontecia ali em Cesareia de Filipe. Então esse Pan era um deus pagão que eles adoravam, e que viviam andando pelas florestas tocando flauta, e ali ele se apossava de mulheres como se fosse um estrupo. É isso que quer dizer. Então o fato da identidade de Jesus como Messias ter sido anunciada aqui demonstra que o reino, aleluia, de Jesus é superior ao de César, e que ele é igualmente superior a todos os ídolos. Isso aí é, como se diz assim, é um texto que a gente busca aí na internet, e textos assim que a gente vem tirar alguma coisa de bom, porque aqui quando diz assim, o fato da identidade de Jesus como Messias ter sido anunciada, demonstra o reino de Jesus é superior a César. Quando fala superior a César, eu digo para vocês que é assim, não tem nem comparação, infinitamente mais superior do que o César, entendeu? Infinitamente. E diz assim que ele é igualmente o superior a todos os ídolos, que ele é igualmente o superior. Isso aí é uma coisa assim terrivelmente. Jesus, ele nem se compara a ídolos humanos, ele nem se compara, ele é infinitamente superior, não tem como ser igualmente superior a todos os ídolos, aos ídolos do mundo míticos, não, ele é eternamente superior, não tem como se comparar esse igualmente superior, não chega a essa baixeza que nós vivemos aí nessa vida. Ele é eternamente, ele é assim, anos-luz à frente de tudo que nós estamos vendo aí nesse mundo. Então, sobre o significado do Filho do Homem, aí, conforme está em Mateus capítulo 8, versículo 20. Mateus 16:14, os milagres de Jesus. E eles disseram, alguns dizem que é João o Batista, outro Elias e outro Jeremias, um dos profetas. E quando nós já debatemos e falamos, muitos contemporâneos de Jesus reconheceram o seu papel profético. Herodes suspeitava que ele fosse João Batista, o Batista ressuscitado. Alguns dos milagres de Jesus eram similares aos de Elias, levando o povo a crer que ele era o cumprimento do retorno prometido de Elias. Tal como Jeremias, Jesus era um pregador de julgamento, muito rejeitado, assim como Jeremias foi rejeitado. Então o seu próprio povo o rejeitou, os líderes que estavam dentro da sua igreja o rejeitaram, os sacerdotes que estavam pregando a respeito da sua vinda os rejeitaram, não o reconheceram. Ninguém reconheceu a Jesus como o Cristo de Deus, como Deus Emanuel, Deus conosco, não reconheceram. Então ele era rejeitado assim como Jeremias, mas tinha uma palavra mansa, uma palavra que todos ouviam, todos se assentavam. A gente
lê aí nos textos que 7.000 pessoas sentaram para ouvir Jesus, 5.000 pessoas sentaram para ouvir Jesus, e onde ele estava pregando arrastava multidões. E isso o povo judeu, aqueles líderes judeus, eles ficavam enciumados, e nisso eles planejavam a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 16, 15 e 16, o Filho de Deus vivo disse-lhe: mas vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sobre os títulos Cristo, Filho de Deus vivo, apesar de Mateus já ter chamado Jesus de Cristo, esta é a primeira vez que os discípulos o chamam assim. Pedro usou o título de Deus vivo para constatar Yahvé com as divindades pagãs sem vida, tal como o falso Deus Pan, que estava representado em um templo pagão próximo dali. Então contrastava entre Jesus, o Deus vivo, e Pan, o Deus morto. Ali estava Jesus, o Deus vivo, o Deus que estava andando no meio do povo. É uma teofania. Deus estava no meio do seu povo, conforme ele está em espírito e em verdade no nosso meio. Amém? Então, aqui também falando, Jesus identifica Pedro como rocha. E Jesus respondendo disse: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simão reconheceu a identidade de Jesus por meio da revelação divina, essa razão pela qual Jesus lhe deu o nome de Pedro. Apesar de Mateus já ter referido Simão como Pedro, esta é a primeira vez que o Evangelho de Jesus faz assim. Jesus identificou Pedro como rocha sobre a qual sua igreja seria estabelecida. Também aqui eu digo aos amados irmãos que Pedro, ele é pedrinha, a rocha é Cristo. Amém? A rocha é Cristo. Apesar de Mateus ter sido referido a Simão como Pedro, essa é a primeira vez que o Evangelho assim identificou Pedro como rocha, mas a rocha é Cristo, né? Conforme está escrito aí, o próprio Pedro dizendo, conforme eu já falei para os irmãos, a proclamação de Pedro e pelos demais apóstolos do Messiado de Jesus pôs o fundamento para a igreja em Efésios capítulo 2, 19 e 20. Edificarei, demonstra que Jesus é responsável pelo crescimento e expansão da igreja. A palavra igreja era usada no Antigo Testamento para descrever assembleias judaicas sagradas. O uso que Jesus fez ou faz, né, aqui desse termo designa que seus seguidores constituem um novo Israel, o verdadeiro povo de Deus, que se submete ao seu domínio real. O Senhor, aqui em Mateus capítulo 16, versículo 19, o Senhor Deus nos dará a chave, e eu darei as chaves do reino do céu, e tudo aquilo que tu ligares aqui na terra será ligado no céu, tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. As chaves são um símbolo de autoridade. Os rabinos usavam essas palavras ligares e desligares para denotar decisões acerca do que era ou não permitido. Eu quero trazer uma ressalva aqui, um parênteses, para que nós venhamos cuidar daquilo que verdadeiramente temos falado a respeito da palavra de Deus. Eu lembro de um episódio no Velho Testamento que fala a respeito de Eli e sua casa. E quando fala de Ofni e Finéias, ele sai para a guerra contra o povo, assim, juntando o povo de Israel para ir contra os filisteus.
E a palavra do Senhor diz, meu amado irmão, minha amada irmã, que os filisteus estavam prevalecendo quando eles disseram: olha, por que não trazemos a Arca da Aliança para estar no nosso meio? Porque trazendo a Arca da Aliança, nós estaremos em vantagem, porque o próprio Deus vai estar conosco. E eles usaram a Arca da Aliança como um amuleto para estar ali à frente na guerra. E isso, amados irmãos, o que eles fizeram? Eles fizeram assim: olha, a Arca da Aliança é uma representatividade do Deus no nosso meio, de Deus no nosso meio. E isso, Deus agindo conosco, nós vamos vencer a guerra. E aqui eu quero fazer esse parênteses a respeito do que tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Mas aquele povo no Velho Testamento, Ofni e Finéias, eles estavam em pecado e ele já tinha ali sido abordado por Deus, e Deus falou com ele: olha, os teus filhos têm feito o que é errado diante de mim, eles têm se prostituído dentro da minha casa, eles têm aí tudo aquilo que é trago a mim, e para ser direcionado à minha pessoa, eles têm enfiado aí o garfo de 3 dentes, têm comido a carne, têm feito aí barbáries, coisas que são dedicadas a mim, e eles têm se endeusado, eles têm achado que é para eles. Não é para eles. Aquilo que é direcionado ao sacerdote é do sacerdote, aquilo que é direcionado a Deus é de Deus. E, amados irmãos, eles achavam que a casa do Senhor era a casa da sogra, mas não era. E ali, quando eles trazem a Arca da Aliança para estar confrontando e combatendo contra os filisteus, eles sofrem a maior derrota, e eles são mortos por causa dos seus pecados. Ele tinha confrontado, Deus tinha confrontado a Eli, através do próprio profeta Eli, através do profeta Samuel. E ali morre Ofni e Finéias, e também como se diz, Eli morre também. E a gente olha, amados irmãos, que se nós estivermos verdadeiramente ligados com Deus, tudo que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado no céu. Mas se nós estivermos em pecado, não tem ligação nenhuma. A Bíblia diz que em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa abençoar, para que não possa ver a minha, a tua necessidade. Mas o meu pecado e o teu pecado faz separação entre nós e Deus, para que Ele não veja a minha necessidade, para que não veja a tua necessidade. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos estar ligados no trono da graça, nós precisamos servir ao Senhor. Então, observe que Pedro permitirá ou proibirá somente aquilo que já tiver sido prometido ou proibido no céu. Jesus pede segredo, então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a ninguém, a nenhum homem, que ele era o Cristo. Os contemporâneos de Jesus, mesmo os seus discípulos, eram vagarosos para compreender a natureza do seu messiado. Jesus mostra que precisa ir a Jerusalém. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Sobre o significado das palavras, desde esse tempo começou Jesus ver as escrituras. Na introdução, Mateus, Jesus se referiu anteriormente à sua morte e ressurreição, mas agora ele o faz de maneira bem persistente e clara. Pedro não podia aceitar o aviso, porque suas expectativas messiânicas não incluíam um Messias sofredor e executado. Isso não era somente com Pedro, mas isso era também com todo o povo judeu, principalmente com Judas, o Iscariote, que ele esperava que Jesus ele se levantasse ali como aquele rei que empunharia a espada e decidisse por Israel, e matassem a todos. Falava: Israel agora será livre,
das mãos dos opressores. É por causa disso que Judas Iscariotes, ele vende Jesus, fazendo com que Jesus se levantasse em confronto contra a sua prisão e que Jesus destruísse todos os malfeitores, mas não foi isso que aconteceu. Cristo ele veio para padecer, Cristo ele veio para pagar pelo meu pecado, pelo teu pecado. Cristo foi e é a propiciação dos nossos pecados. Amém? Então, Pedro não podia aceitar esse aviso, porque suas expectativas messiânicas, elas verdadeiramente não aceitavam um Cristo sofredor, um Cristo executado. Não era o que Pedro estava esperando. A cruz e os propósitos de Jesus. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, porque não tem gosto nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E eu aproveito esse gancho, amados irmãos, e tenho dito a muitos nas minhas pregações que muita gente tem olhado para as coisas dos homens e tem deixado a casa do Senhor muitas vezes vazia, porque quando é para nossa necessidade pessoal, a gente não mede esforço, mas quando é para fazer para Deus, a gente fica cheio de mal vontade. Então o Senhor, ele tem, aleluia, requerido de mim, requerido de você, para que eu e você venha verdadeiramente lutar com as armas da fé. Amém? A cruz era o central propósito de Jesus à terra, visto que a declaração de Pedro serviu essencialmente à tentação para que Jesus evitasse a cruz. Sem o perceber, Pedro se tornou uma porta-voz de Satanás. Todo aquele que perder a vida por Jesus será recompensado. Então diz Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Pois que vantagem tem um homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? O que dará um homem por troca da sua alma? Tome a cruz. Refere-se à marcha da morte do discípulo cristão, que é figuradamente sentenciado à crucificação por causa da sua decisão de seguir a Cristo. O Cristo deve estar preparado para dar a sua vida por Jesus. O crente, deve estar preparado, o cristão, preparado para dar a sua vida a Jesus. Seguir requer do discípulo que siga o exemplo de seu mestre, imitando o caráter e o comportamento de Jesus. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, seguir as pisadas do mestre. Nós precisamos estar indo de encontro a tudo aquilo que está preparado para a minha vida e para a tua vida. A morte não é o fim, é apenas uma passagem. Ontem eu estava prefigurando, a gente continua a nossa caminhada. A caminhada não para com a morte. Para os olhos humanos, mas os olhos de Deus não param. Ela tem sequência. E quando nós passamos por essa porta, a qual está em Mateus capítulo 25, Jesus fala assim: entra por essas portas que está preparado para você desde a fundação do mundo. Nós precisamos entender essa bênção que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Diz Mateus capítulo 16, versículo 27, o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do Pai, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Jesus aplicou a si mesmo declarações que se referiam a Deus e a Yahvé sobre o título do Filho do Homem. Mateus capítulo 16, versículo 28, a transfiguração de Jesus: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa promessa se refere à transfiguração de Jesus, que prefigurou a sua ressurreição e glorificação. 2 Pedro capítulo
versículo 16 e 18. Conclusão. Portanto, falando dos seus discípulos, Pedro pronunciou a sua agora famosa palavra: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Como Cristo, ele é o Messias. Em contrapartida do Novo Testamento, do Messias, do Antigo Testamento, que se refere ao ungido, no entanto, nele, todas as promessas de Deus para a comunidade de Israel foram cumpridas. Por essa razão, Pedro então reconheceu a divindade de Jesus como Filho de Deus visível, e os discípulos observaram o Senhor Jesus. Por um tempo testemunharam os milagres do Senhor Jesus Cristo com seus próprios olhos e ouviram as palavras do Senhor Jesus, e só então entenderam. Amém? Glórias a Deus. Já é 8h31. Eu teria um outro texto aqui muito abençoado para trazer para os meus amados irmãos, mas a hora já se foi. Os irmãos que quiserem, dê uma olhada aí no meu Facebook, vai ser uma bênção esse texto. E a gente precisa nos entregar a Deus, a gente precisa buscar a sua palavra, a gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu necessito de Ti, eu necessito desse Teu amor salvífico, eu necessito desses Teus projetos para a minha vida. Deus fará milagres na minha vida e na tua vida, eu creio. Então eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é a revelação que tanto precisamos. O Senhor é o Deus que tanto, Deus de Israel, precisamos. Opera, Senhor Deus, o Teu querer, opera o Teu efetuar. Faça de nós, ó Pai, verdadeiros instrumentos Teus. Nos ajuda, Pai, aleluia, a nos desvencilhar, Senhor Deus, das coisas desse mundo. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção, manifesta a Tua graça. Que o poder do Espírito Santo do Senhor venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que a Tua graça, Senhor Deus, venha nos alcançar dia após dia, e nós possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo aí que nós venhamos verdadeiramente observar tudo que Deus tem falado conosco. Eu creio nesse operar, eu creio no sobrenatural, eu creio nas mãos salvíficas do nosso Deus, que tem entrado com providências na minha vida, que tem entrado com providências na tua vida. O nosso Deus, Ele fará milagres, e esses milagres que tanto precisamos, mas nós temos que verdadeiramente mergulhar nas águas salvíficas desse Deus. Nós temos que beber da água da fonte, para que venhamos ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha aí um sábado abençoadíssimo, um bom final de semana, que o Papai do Céu esteja te abraçando, confortando, cuidando de você, cuidando de todos os seus. Assim, eu clamo ao Senhor, que você seja uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, a paz do Senhor, um abração do pastor Carlos, estende as tuas mãos aí para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Fique na paz e até amanhã. Amanhã eu vou levar meu filho para fazer uma prova. De repente não dará para a gente fazer o próximo estudo, mas eu estarei aí orando com os irmãos aonde eu estiver. Se tiver uma oportunidade, eu estarei falando com os irmãos nessa manhã de domingo, e creio que Deus, Ele fará maravilhas como Ele tem feito todos os dias, no nome santo do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então fica na paz. Quando for aí às 19 horas, nós estaremos juntos novamente. Não hoje não, amanhã, né?
Amanhã, 19 horas, nós estaremos juntos novamente. Agora estarei saindo para a consagração, né? Na igreja do nosso pastor Sebastião, na igreja Valdo Jaboque. Estarei ali dando uma força e espero em Deus, que Deus esteja aí nos abençoando a cada dia mais, operando com o seu poder, operando através do seu milagre na minha vida e na sua vida, que nós sejamos uma bênção diante desse Papai do céu, diante dele que tudo pode. Então que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja fazendo infinitamente na vida sua, na vida dos seus entes queridos, que Deus esteja operando na sua família e que as bênçãos do Papai do céu estejam chegando sobre nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.